Olá, olá, meus queridos alunos, tudo bem? Como é que estão os estudos aí para a prova? Tranquilo? Bom, a prova está bastante tranquila dentro do que a gente discutiu em sala. Até discutimos um pouco mais do que eu vou cobrar na prova. Mas para poder ajudá-los, e seria o que eu faria com vocês, né, na aula também, eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo para poder corrigir o estudo dirigido, respondendo o que é o principal de vocês estudarem para cada questão. Tá bom? Vocês vão ter uma semana para fazer a prova, então amanhã eu já libero a prova para vocês e mando hoje à noite esse vídeo para vocês assistirem aí e se prepararem da melhor forma possível. Deixa eu ajustar aqui para não ficar, né, levantando demais. Bom, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo as questões que eu coloquei para vocês no estudo dirigido e vou falando sobre os pontos principais que vocês têm que estudar. Beleza aí? Então, vamos lá. Primeira questão. Quais são os três elementos constitutivos de Estado? A gente já discutiu isso amplamente, inclusive os três elementos constitutivos de Estado são o que é a matéria da prova, né? Então, o primeiro elemento é povo, que são os nacionais de um Estado, né? O território, o elemento material, e o poder soberano ou soberania. Lá na prova, eu posso perguntar para vocês colocando outras alternativas, como nação, cultura, língua. Nada disso é elemento constitutivo de Estado. Elemento constitutivo de Estado é povo, território, poder e pode vir também nas questões de concurso ou até mesmo na minha prova como poder soberano ou soberania. É a mesma coisa, tá? Então, ó, território, povo e poder, soberano ou soberania. Beleza? Primeira questão respondida. Conceitue povo e diferencie povo de população. Povos são os nacionais de um estado, podendo ser brasileiros natos, no caso do Brasil, ou brasileiros naturalizados. Já a população engloba o povo mais os estrangeiros que moram também num território, né? O conceito de população é um conceito da geografia que é muito utilizado para falar sobre qualidade de vida, prestação de serviços, mas elemento de Estado, só o povo, que são os nacionais desse Estado. Perfeito? Bom, vamos lá. Terceira, por que entender a nacionalidade é importante para determinar quem faz parte do povo de um Estado? Já respondi na pergunta anterior, né? Mas eu preciso entender nacionalidade porque nacionalidade é o critério que define quem é o povo. Só serão parte do povo, ou seja, só serão elementos constitutivos do Estado aqueles que tenham nacionalidade. E por isso que a gente estudou aqui na disciplina de teorias do Estado a nacionalidade brasileira. Eu sempre acho interessante a gente olhar a teoria e olhar também na aplicação dessa teoria do Estado dentro do território brasileiro para vocês começarem a entender como que o direito público funciona. Para entender o povo como um elemento de Estado, necessariamente a gente precisa entender quem são os nacionais do Brasil. Então, lá no artigo 12, né, que vão ser os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Beleza? Bom, discorra, aí questão 4, tá? Discorra sobre a ligação entre o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, com o povo como o elemento fundamental de Estado. O parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição é aquele que fala que todo o poder, eu vou até pegar aqui para ler para vocês, que todo o poder emana do povo, né? Então, a ligação desse artigo com essa análise vai ser vinculada necessariamente à percepção da importância de que todo povo é aquele que vai justificar a existência do Estado por ser o Estado responsável por organização dessa sociedade, dessas pessoas que vivem conjuntamente nesse território. Então, olha lá, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição vai falar: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Isso porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Como é um Estado democrático, esse elemento da representatividade ou da possibilidade do povo exercer o seu direito de forma direta é fundamental. Perfeito?
Então, discorra sobre a ligação do artigo 1º, parágrafo único da Constituição com o povo como elemento fundamental. O povo é o elemento humano fundamental, porque a nossa Constituição, no parágrafo único, define que o poder é do povo por sermos um Estado democrático de direito. Fechado. Questão 5. Quais são os critérios que o Brasil adota para atribuição de nacionalidade? São 2 critérios, basicamente. O critério do solo, ius solis, quem nasceu no Brasil é brasileiro, e o critério do sangue, quem é filho de brasileiro é brasileiro. Só isso, resolvido, que depois a gente vai falar mais sobre isso. Quem são os brasileiros natos no Brasil? Primeira parte da questão 6. Quem são os brasileiros natos no Brasil? Eu peço que vocês tenham muita atenção com o artigo 12 da Constituição, inciso 1º, inciso 2º. Eu estou perguntando esses incisos em mais de uma questão da prova e eles são fundamentais para a prova da UAB, para a compreensão de nacionalidade. Então, olha lá. Bom que eu estou com o celular e com o iPad, né, para poder ler os artigos. Artigo 12, inciso 1º. Então, quem são os brasileiros natos? São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Ou então, a linha B, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. E a linha C, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, o artigo 12, inciso 1º, alíneas A, B e C, é onde se define quem são os brasileiros natos. Continuando a pergunta 6, pergunta assim, quem são os brasileiros natos? Eu já respondi. Agora, quem são os brasileiros naturalizados? Está no inciso 2º da Constituição, que vai falar, são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. E a segunda hipótese é a linha B do inciso 2º do artigo 12 da Constituição, que vai falar, são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram nacionalidade brasileira. Então, são as 2 hipóteses, Estrangeiros que não eram brasileiros, não têm sangue brasileiro e vieram morar no Brasil, ficaram aqui de forma legal e pediram para se tornar brasileiros. Eles são brasileiros naturalizados. Ou então, numa situação extraordinária, que a gente chama de naturalização extraordinária, que o estrangeiro está aqui há mais de 15 anos sem condenação penal e pede para se tornar brasileiro. Também vai poder ser. Perfeito? Mas não pode ter condenação penal. Bom, questão 7. Explique o caso dos brasileirinhos apátridas. A gente explicou amplamente esse caso, vou resumir. O caso dos brasileirinhos apátridas é aquele caso em que houve uma mudança na alínea C do artigo 12, inciso 1º da Constituição, que tirou a possibilidade do registro em repartição brasileira competente de filhos de brasileiros que nascessem no Brasil. Então veio a emenda constitucional revisional número 3, de 94, e tirou essa hipótese. Então, digamos, por exemplo, que eu, Renata, casei com um brasileiro e fui morar no Japão. Lá eu tive um filho. Eu sou brasileira, ele é brasileiro. Então, ele não vai ser filho de japonês, porque países asiáticos e países europeus, a pessoa não é daquela nacionalidade pelo fato de ter nascido ali. Ele precisa de ter o sangue, Nesse caso, qual que é a alternativa para o meu filho ter uma nacionalidade? Se ele nasceu no Japão e é filho de mãe brasileira e pai brasileiro, que a gente registre ele no consulado
para ele tirar a certidão de nascimento e ter atribuído uma nacionalidade. Acontece que de 1994 a 2007 não tinha jeito de registrar essas crianças, só se eu voltasse para o Brasil com meu filho que eu conseguiria registrar ele aqui. E ainda tinha um problema, porque como que eu ia voltar se essa criança nem documento tinha, né? Então, essa criança é um exemplo de um caso de brasileirinhos apátridas por causa da mudança da linha C do inciso 1º do artigo 12 da Constituição. Temporariamente, o que eles fizeram? O governo brasileiro começou a emitir passaportes temporários para essas crianças, que vinha com um carimbo dizendo passaporte emitido nos termos do artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição, e tinha validade até a criança fazer 18 anos. E aí isso aconteceu em 94. Em 2007 veio a emenda constitucional número 54, que voltou com a possibilidade desse registro e acabou com a condição dos brasileirinhos apátridas. Expliquei rápido só para vocês lembrarem que isso aqui é um estudo dirigido, mas se tiver dúvida, vai lá no Canvas ou no YouTube, que tem uma aula explicando sobre o caso, sobre nacionalidade e sobre o caso dos brasileirinhos apátridas. Fechou? Esse caso aí é muito interessante. Eu gosto até de falar dele porque, né, a gente percebe como que uma mudança na Constituição afeta nós, brasileiros aí. Questão 8. Diferencie os conceitos de povo, nação e cidadania. Povo é o elemento fundamental de Estado, o elemento humano fundamental de Estados nacionais de um Estado. Perfeito? Já nação tem uma vinculação à questão de sentimento de pertencimento, é um agrupamento de pessoas que sentem que devem viver em forma conjunta porque tem uma identidade entre essas pessoas. Identidade de língua, identidade cultural, de sentimentos, questão histórica. E a cidadania é a possibilidade de participação política da gestão de Estado. Então, o fato de eu ser nacional faz com que eu possa exercer a minha cidadania, votar, ser votado, opinar, me manifestar politicamente. A relação da cidadania se vincula à participação política, seja votando e sendo votado, seja participando, se manifestando politicamente desse Estado. Perfeito? Para ter cidadania, em regra, tem que se ser nacional, tá? Apesar de que hoje a nova lei de imigração de 2017 permite que os estrangeiros se manifestem politicamente. Pode participar de manifestação, mas não pode votar e ser votado. Fechou? Bom, quais são as regras do parágrafo 2º e 3º da Constituição? Parágrafo 2º e 3º, desculpa que a pergunta está faltando uma parte, mas está lá no material. Parágrafos 2º e 3º do artigo 12 da Constituição. O parágrafo, eu vou ler para vocês, porque é só para fazer vocês lerem, tá? Porque eu vou cobrar isso na prova. Parágrafo 2º do artigo 12. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, brasileiro nato e naturalizado têm os mesmos direitos, exceto nos casos que a própria Constituição faz a diferença. E aí vem o parágrafo 3º do artigo 12, no qual se faz a diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Porque aqui ele vai falar dos cargos que são privativos de brasileiros natos, né? São privativos de brasileiro nato os cargos 1. De presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, qualquer ministro do STF, não é só o presidente do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Na aula gravada para vocês eu explico o motivo de cada um deles, tá bom? Não estou perguntando isso aqui na questão, e aí vocês façam uma revisão aí desses motivos que é interessante aprender para não esquecer. Porque se vocês entendem os motivos, vocês não vão se esquecer mais desses cargos aqui. Isso aqui despenca na prova da OAB, despenca em concurso, tá? E na minha prova vai cair também. Bom,
Questão 10. Explique os casos de perdas de nacionalidade no Brasil. Está lá no parágrafo 4º da Constituição, né? Existem hipóteses em que tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado podem perder a nacionalidade brasileira. Parágrafo 4º vai falar que vai poder perder a nacionalidade se é um brasileiro naturalizado que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, ele naturalizou, aí foi condenado por tráfico de drogas. Pode ter cancelado a sua naturalização em função do parágrafo 4º. Ou então, brasileiro nato, que adquirir, ou naturalizado, que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. Se eu vou naturalizar em outro país sem justificativa, eu perco a nacionalidade brasileira. Agora, não vou perder se for reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. No caso de você aí que está pensando que quer, porque o avô é português, o avô é italiano, quer pedir o reconhecimento dessa nacionalidade, sangue é sempre nacionalidade originária. Então, você não vai deixar de ser brasileiro. Você vai poder ficar com as duas nacionalidades. Perfeito? Ou então, quando se tem uma justificação para exercício de direito civil. Eu naturalizei porque o país onde eu estou morando exigiu essa naturalização para eu exercer um direito civil. Direito político, não. Somente direito civil. Olha lá. Caso haja a imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente no estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis, não perde a nacionalidade. Beleza? Então, é o caso, o exemplo aqui, do jogador de futebol que vai jogar na seleção de outro país. Ele não quer deixar de ser brasileiro, ele não está naturalizando por falta de motivo, mas porque ele precisa trabalhar e é uma exigência legal. Nesse caso, ele mantém as duas nacionalidades. Perfeito? Bom, então, tá aí os casos das perdas de nacionalidade. Questão 11. Explique a importância do elemento território para a existência de um Estado. Gente, o elemento território é a casa do Estado. É o local onde materialmente, fisicamente ele se encontra. É necessário que ele tenha um local físico onde ele se encontra para evitar o quê? Guerra. E para ele ter onde territorialmente ele vai se autodeterminar, construindo o seu direito e as regras do seu povo. Fechado? Diferencie os diferentes tipos de território. Aí tá lá no material para vocês. Isso aqui é para fazer vocês lerem, né? Território íntegro e compacto é aquele que tem só uma porção de terra inteira. Exemplo, Paraguai. Desmembrado, dividido, tem porções que são separadas. Estados Unidos da América. Encravado, aquele que não tem contato com o mar, né? Então ele precisa, para ter contato com o mar, passar por um território de outro país. Exemplo vai ser a Bolívia. Perfeito? Esses exemplos estão todos lá para vocês analisarem. Bom, eu acho que eu perdi aqui, deixa eu ver. Onde que eu enfiei as questões? Gente, se eu pular aqui, vai virar um caos, porque editar esse negócio é um troço. Então, vamos lá. Consegui abrir. 12. 12 já falei. Do território íntegro e compacto, desmembrado, dividido e encravado. Né? Os conceitos todos. O que faz parte do território? Vai fazer parte do território. Tá lá também. A superfície do solo, o subsolo, o espaço aéreo e o mar territorial, né? A única parte de mar que faz parte do território é o mar territorial. Beleza? Olha os conceitos de mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, as divisões aí, mas sempre lembre, somente o mar territorial é a parte de mar que faz parte do território. O resto é local de gestão internacional e nacional. Beleza? Quais são 14, né? Quais são as zonas do mar e quais fazem parte do território? Explique cada uma. Aí tem lá, eu não vou ficar falando disso não, porque já falei muito sobre isso. O mar territorial,
até 12 milhas marítimas, que vai fazer parte do território, a zona contígua de 12 a 24 milhas marítimas, onde vai se fazer o controle e gestão de segurança do Estado na parte do mar, a zona econômica exclusiva, que pode chegar até 200 milhas marítimas, que não faz parte do território, mas que o Estado vai ter capacidade, competência de exploração econômica exclusiva, ou seja, só ele pode fazer, né? E o alto mar, que é aquela parte que não é de ninguém, mas é de possibilidade de gestão de todo mundo ao mesmo tempo, conhecido, como eu já disse nas aulas aqui, como um Global Commons, um local de gestão global de exploração, desde que seja de forma sustentável. Fechado? Bom, 15. Diferencie poder social de poder político. Isso foi a última aula que eu dei para vocês, né? O poder social é aquele encontrado nas sociedades, nos grupos de pessoas. Então, por exemplo, a gestão da sua família, a organização de poder, as regras que viabilizam a convivência dentro da sua família, da igreja, isso é poder social. Já o poder político é aquele de organizar o Estado, é o poder soberano. É um só, né, para cada estado. E nos estados democráticos, como é o caso do Brasil, a titularidade desse poder é do povo, mas ele vai ser exercido pelo Estado, que vai representar os interesses desse povo na maioria das vezes. Fechado? Bom, quais são as características do poder? O poder é uno, ou seja, ele é um só. Ele é indivisível, o que vai se dividir é o exercício das funções desse poder. Então, o poder é do povo, o Estado brasileiro tem um único poder, mas o exercício vai ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Quais são as características? Já falei. Questão 17. Quais são as funções do poder legislativo, executivo e judiciário? E explique o princípio da territorialidade das leis. O princípio da territorialidade das leis explica que a aplicação das leis de um estado geralmente vai acontecer dentro do seu território. Então, no território de cada estado, aplica-se a lei daquele estado. Beleza? Princípio da extraterritorialidade vai acontecer quando eu tenho a aplicação das leis de um país em outro lugar, seja um local de gestão internacional, seja um local que não é território daquele estado, mas se permite a aplicação de normas estrangeiras. E, por fim, o princípio da pessoalidade das leis, nas situações em que, dependendo da nacionalidade, das características da pessoa, que eu vou definir qual direito que eu vou aplicar. Então, se a pessoa é brasileira, eu aplico, mesmo que more fora do Brasil, em muitos casos, a lei brasileira. Tranquilo, gente? Evidentemente que vocês, para fazer esse estudo dirigido, têm que pensar, raciocinar, mas eu passei por todas as questões para vocês entenderem mais ou menos o que precisam compreender da matéria. Se tiver dúvida, a vantagem desse momento em que a gente está vivendo. As aulas estão todas gravadas, estão disponíveis no Canvas, no YouTube, né? Então, acessem lá e tirem as dúvidas. Qualquer coisa, comenta aqui, pede socorro, que eu estou à disposição. Um beijo, até a próxima, né? Na semana que vem, a gente continua aí com as discussões de teoria do Estado, seguindo adiante no pensamento aí da gestão de Estado. Muito obrigada, sempre um prazer, boa semana. Beijo, beijo.